A paz do Senhor a todos. Bem, nós vamos estudar hoje Lucas, capítulo número 15. Texto muito conhecido. Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao 7. A parábola da ovelha perdida. Eu toquei no assunto desse texto na última ministração que fiz aqui e falei do contexto, do porquê Jesus falou isso aos escribas e fariseus. Nós vamos discorrer hoje sobre a parábola da ovelha perdida. Vamos ler o texto primeiro, para depois entrarmos então na sequência da aula. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Deus, por estarmos aqui nessa noite. Te louvamos, Deus, por tua santa e bendita palavra. Ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite. Ó Deus, que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser, Deus. Nós nos submetemos ao teu domínio, ao teu controle, ó Deus, e queremos ouvir a tua voz. Ajuda-nos, Deus, a compreender, Deus, as verdades da tua escritura, Pai. Abre o nosso entendimento, Pai, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, e leva a nossa mente cativa a Cristo, Pai, e faz, ó Deus, nas nossas vidas, tudo aquilo que lhe apraz. No nome santo de Jesus oramos, em nome de Jesus. Bem, nós já lemos, né? Todos os publicanos e pecadores. É interessante que o texto aqui traz, em algumas Bíblias, traz pecadores entre aspas, porque todos nós somos pecadores. Estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvi-lo quem? Ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei, em outras versões traz escribas, que é a mesma coisa, o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Bem, aqui, nesses 3 versículos, eu creio que está o texto que explica o porquê Jesus, então, vai contar a parábola da ovelha perdida. Não só da ovelha perdida, mas ele vai contar da dracma perdida e vai contar a parábola do filho pródigo, baseado nisso aí. Eu quero que você vislumbre um pouco e entenda assim: Jesus entrando na casa de pecadores, ou melhor dizendo, Jesus recebendo pecadores para comer com ele, e os fariseus, os escribas vendo isso, e os escribas então vão até Jesus e criticam Jesus por esse ato, por ele estar recebendo pecadores e comendo com os pecadores, como que se esses fariseus e esses escribas não fossem pecadores, como se eles fossem justos. E é o que o escriba e o fariseu achava que era. Ele pensava
que ele não precisava arrepender-se. É interessante, nós vamos ver nas Escrituras várias passagens onde Jesus cita a palavra justos. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Aqui é a mesma coisa. Nós vamos notar que Jesus não estava falando que os fariseus e os escribas eram justos. Jesus estava falando para eles analisarem a situação deles e entenderem que eles precisavam tanto de arrependimento quanto os pecadores que Jesus estava recebendo. Um outro detalhe que eu vejo é que até tem uma brincadeirinha na internet, uma charge, até agora eu lembrei agora, que senão eu tinha colocado, onde criticam Jesus de comer com pecadores. Aí Jesus fala assim: mas se eu não comesse com pecadores, vocês iam ficar 33 anos com fome. E é bem a verdade. Se Jesus não comesse com pecadores na época, os pecadores morriam tudo, de inanição, porque não tinha esse que era justo. Tinha os fariseus e os escribas que se achavam. Esse povo deu trabalho para Jesus, hein? Religiosos da época de Jesus. E é lamentável que não é diferente na nossa época. As igrejas, como eu disse já, estão cheias de fariseus. Estão cheias de pessoas que se acham que são maiores que as outras, acham que não tem pecado, mas são pecadores também. Jesus então continua: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? É claro que Jesus, conhecendo os fariseus e os escribas, sabia que eles deixariam e iria atrás da ovelha perdida. Então Jesus aqui coloca uma situação na mão deles, dizendo: olha, vocês também fariam isso, vocês iriam atrás da ovelha perdida. Agora olha só o que Jesus faz. Muitos escribas, voltando ao assunto dos escribas e fariseus aqui, pensavam que somente um judeu fiel, que guardava a lei, era digno da atenção de Deus. Aí Jesus vem, né? Enquanto que os fariseus pensavam que eles eram justos e não precisavam se arrepender, as pessoas que iam até Jesus reconheciam seus pecados e se arrependiam e eram perdoadas. Então, na verdade, os fariseus, eles estavam perdendo, e muito, por não irem a Jesus com o coração quebrantado, por não ir a Jesus com um coração sincero. Sabe, eu vejo assim que Jesus, ele mostra que o arrependimento de pecadores é maior do que o orgulho de fariseus. Ele mostra que o arrependimento de pecadores é maior que a religião dos fariseus. Ele mostra que o arrependimento é maior do que as aparências. Ele diz isso muitas vezes com os fariseus. Rapaz, se tem um capítulo inteiro falando dos fariseus, é Mateus 23. Olha lá uma hora, lê aquilo lá para você ver. Jesus, ele não amacia. Jesus, ele desce a lei. Uma coisa que me deixa, às vezes, embasbacado, é que Jesus, ele estendia a mão para pecadores e descia a lenha nos religiosos. Pode ver na Bíblia. Parece que Jesus veio romper com a estrutura religiosa da época. Apenas isso, mas ele não veio só para isso. Claro que ele rompeu com a religião da época, mas ele veio para salvar pecadores. Ele veio para alcançar as ovelhas perdidas do Pai. Nós vamos prosseguir. Jesus conta a parábola da ovelha perdida, mostrando que Deus ama os pecadores. Assim como o homem da história saiu para procurar sua ovelha, Deus vai em busca de suas ovelhas perdidas.
Coloquei ali Lucas 19:10, porque é o texto onde Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É interessante esse texto. Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quem são essas ovelhas perdidas? Quem são? Jesus fala de uma, mas quem são as ovelhas? Porque tem muitas. Olha só, porque às vezes nós pegamos um texto desse, eu mesmo já fiz isso. Já peguei um texto desse e já falei sobre uma pessoa que está na igreja e se afasta. Uma pessoa que se desvia. E o texto não vai falar de desviado aqui. Aqui Jesus está falando de pecador inconverso, ele não está falando de pecador que se converteu e se afastou. Não é esse o contexto. Jesus aqui, ele está falando que a ovelha perdida, na verdade, ela nunca foi salva. E também Jesus não está falando que os 99 justos são salvos. Ele está dizendo que os 99 justos se acham justos, que são os fariseus e os escribas. É interessante isso. Quem são as ovelhas perdidas? São todos os pecadores que se arrependerão. Todos eles. Todos os pecadores que se arrependeram passado, se arrependem presente e se arrependerão futuro. São esses as ovelhas perdidas. Deus criou o homem para viver em perfeita harmonia com ele. Mas o homem, sendo tentado, se desviou em seus próprios caminhos de pecado. Então, a culpa nunca está em Deus. A culpa sempre está em nós. É o ser humano que quebra o pacto, é o ser humano que quebra a aliança, é o ser humano que vira as costas para Deus. Deus não. É o homem que se afastou, o homem pecou, o homem saiu da presença de Deus. Romanos 3:23 vai dizer que o salário, todos pecaram, melhor dizendo, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então o homem, ele toma o seu próprio caminho. E o homem, ele tenta voltar a Deus. Deus fez o ser humano com algo no coração que muitas vezes pede por um Criador. Isso aí você vai ver que é algo comum em todos os homens. Agora, tem um detalhe. Os homens, eles tentam muitas vezes voltar a Deus, mas eles tentam da maneira deles. Através da religião, através das boas obras, através das filosofias. O homem tenta traçar o próprio caminho para Deus, mas nós sabemos que só existe um caminho. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. Não há outro. Por quê, Paulo? Porque foi o único meio que Deus fez para alcançar a ovelha que se afastou. Porque nós não conseguimos nos achegar a Deus por nós mesmos. Ninguém aqui consegue perdoar o seu próprio pecado. Você consegue? Nós precisamos de um Salvador. Nós não conseguimos salvar a nós mesmos. As nossas obras, a nossa justiça, a Bíblia vai dizer que é trapo de imundície. Fede. Não vale nada. Se Deus fosse tratar a gente por causa da nossa justiça, todos nós seríamos condenados. Efésios 2:8 diz isso: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie.
Não há um sequer que pode se gloriar. E aí, Romanos 3,10 vai dizer isso, que não há um sequer que busque a Deus, não há quem entenda. O homem, a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é Deus entregar a ele as suas próprias paixões. É a pior coisa. É Deus dizer para você assim, para mim: se vira, meu filho, vai, eu quero ver até onde você vai. É a pior coisa. Você pode ver Romanos 1 lá, o que acontece quando Deus abandona o homem, as paixões dele. Torpeza, homossexualismo, mulher com mulher, homem com homem, deixou o uso natural. O homem tenta voltar a Deus de diversas maneiras por meio de muitos caminhos, mas não consegue sozinho, pois está perdido. Nada que o homem faça por si mesmo o leva para perto de Deus, nada. Olha, se o homem entendesse isso, se ele parasse para analisar que aquilo que ele faz em si mesmo está fadado ao fracasso, que é mais uma questão de entrega, de rendição, do que de fazer, porque Jesus já fez tudo na cruz, o homem muitas vezes seria alcançado pela graça de Deus, porque é de graça. Deus então, por amor, vai em busca da ovelha perdida. Se o homem não consegue, se o homem por si só, ele tenta, mas não consegue, Deus abre um caminho. Deus providencia um caminho para salvar o homem. Deus, ele envia Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para salvar a ovelha perdida. Isso é glorioso, porque Deus ama pecadores. Ele prova o seu amor para conosco no fato em que Cristo Jesus morreu por nós quando éramos pecadores. Nós entramos com a perdição e Deus entra com a salvação. Nós entramos com o pecado, é o que nós fazemos bem, e Deus entra com a salvação, com o perdão. Olha só que texto lindo isso aqui. Está no Velho Testamento, mas é lindo, toda a Bíblia é linda. Em Ezequiel 34, do 12 ao 16, está escrito: assim como o pastor, aqui é Deus falando, é Deus dizendo, é Deus, o próprio Deus falando. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se. Palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Olha só que texto, falando do povo de Israel. Sim, Deus está falando com o povo de Israel, mas nós pegamos esse texto e podemos aplicá-lo para nós hoje que somos ovelhas de Jesus. O que mais? Aqui eu já falei isso, né? Nós entramos com a perdição e Deus com a salvação. 1 Timóteo 1,15, Romanos 5,8 já citei. 1 Timóteo 1,15 fala do propósito, do porquê Jesus veio. Porque muitas pessoas não conseguem entender o porquê de Jesus ter vindo ao mundo. Se você sair nas ruas perguntando, só aquele que muitas vezes nasceu de novo que vai responder de forma satisfatória. Mas muitos acham que Jesus veio para ser um revolucionário.
Outros acham que Jesus veio tão somente para ser exemplo para a humanidade. Outros acham que Jesus era um espírito evoluído. Muitos dizem que Jesus era apenas um homem, um mero judeu. Alguns dizem que Jesus era profeta, né? Você pega o Alcorão, você vai ver o Alcorão chamando Jesus de profeta. Mas quem Jesus de fato é? E o porquê ele veio a esse mundo? É muito maior, é muito mais profundo. Sabe, eu costumo dizer assim que quando caiu a ficha, quando eu nasci de novo, que eu pude perceber tão grande salvação, sabe, eu fico assim, até hoje eu fico admirado com a salvação. Eu fico admirado com o que Deus fez na cruz do Calvário. Eu fico embasbacado em ver que nós não merecemos. E Deus, Ele tirou o Filho dele da glória para enviar a esse mundo, para Ele vir a esse mundo sofrer. Ele foi envergonhado, Ele foi escorraçado, Ele provou dores por nossa causa. Nós merecíamos dores, nós merecíamos uma cruz. Jesus não. Aí 1 Timóteo 1,15, Paulo diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior, disse o apóstolo Paulo. Ele veio salvar pecadores, foi isso que Jesus veio fazer. Ele não veio fundar religião. Tanta gente brigando aí, né? Para ser a igreja que Jesus fundou. Jesus, Ele veio para salvar pecadores. Essa foi a finalidade. Jesus veio para buscar as ovelhas perdidas. A missão dele era essa: buscar as ovelhas perdidas. Nós temos muito de ovelha, e ovelha perdida. Vejamos algumas características de uma ovelha. Aqui eu coloquei uma ovelha parecendo nós mesmo, quando Jesus nos acha. Né? Acho que Jesus nos achou assim, ó. Hoje nós somos uma ovelhinha mais bonitinha, né? Mais ajeitadinha. Jesus tem cuidado de nós. Tem ou não tem? Mas quando Ele nos achou, bem pior que isso. Isso aqui jogado na lama. A ovelha, aqui foi o pastor Hernandes Dias Lopes que disse: a ovelha é um animal míope, inseguro, indefeso e também rebelde. Ela não pode proteger-se contra os predadores, é uma presa fácil. Ela não tem bom senso de direção, vive perdida. Sua segurança está em ficar perto do pastor e do rebanho. Sempre que se desgarra e se afasta da companhia das outras ovelhas, está sujeita a ferir-se. A figura da ovelha é sugestiva. Não é por acaso que Jesus viu os homens aflitos como ovelhas sem pastor. Mesmo depois de convertidos, somos como ovelhas. Não podemos caminhar confiando em nossa própria força. Dependemos de Deus e uns dos outros. Não podemos nos afastar da comunhão. Não é seguro viver isolado do rebanho. Pastor Hernandes Dias Lopes. É glorioso. Esse camarada é um servo que Deus levantou para pregar a palavra. Uma bênção esse camarada aqui. Pode ouvi-lo. Pode buscar na internet coisas sobre ele. Sabe, raramente você vai ouvir ele falando alguma besteira. Muito raramente. O pastor não desistiu da ovelha perdida. Não voltou ao aprisco, até trazê-la em seus braços. Olha só que, sabe, ele não desistiu, ele foi atrás até encontrar. Ele vai até encontrar. Ele podia contentar-se
mas ele vai em busca da ovelha perdida. E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Lucas 15, versículos 5 e 6. Aqui tem um detalhe aqui, que eu acho interessante. Quando ele encontra a ovelha e coloca alegremente nos ombros, vai para casa. Ele não volta para o campo. Ele não volta para o aprisco. Ele vai para casa e leva a ovelha. Eu vejo que as 99, na verdade, não eram ovelha. Aqui no texto, ilustrando o texto, eram ovelhas. Mas falando-se dos escribas e fariseus, nenhum deles era. Eles achavam que era. E quando encontrou a ovelha perdida, não lhe deu uma surra, mas tomou-a em seus braços e a trouxe de volta. É outra coisa interessante. Ele vai atrás da ovelha que se perdeu. Ela se afastou. Quando chega, ele não bate nela. Não merecia uma surra, uma ovelha dessa aí? Merecia uma surra, porque se perdeu sozinha. Mas o pastor a toma em seus braços, põe nos ombros e atrás de volta. Isso é glorioso. Eu pego a figura aqui, ó, do carinho, sabe, do pastor com a ovelha. Deus não desiste de nós. Isso é glorioso. Sabe, porque nós desistimos muito fácil das pessoas. Nós não temos paciência. Mas Deus não. Já pensou se Deus perdesse a paciência com a gente? Estaríamos enrolados. Mas Deus não, Deus é paciente. E Deus, Ele não desiste de nós. Sabe, eu vejo assim que se eu fosse Deus, eu teria desistido até de mim. Porque muitas vezes nós pisamos na bola. Nós erramos, nós falhamos. Nós vivemos sem merecer. E graças a Deus pela sua graça. Porque é pela misericórdia dEle, pela graça dEle que nós estamos de pé. Simplesmente isso. Se tem uma coisa que nós devemos nos apegar, é nele, é em Cristo. Sabe, a cada dia confiar nele, buscar a ele, entender que toda a salvação está porque o Pai tem prazer no seu Filho Jesus. E ele nos alcançou, e nós também damos prazer ao Pai porque estamos em Cristo. Isso é glorioso. Você se lembra de onde Deus te tirou? Para analisar. Eu fico pensando assim, se é claro que Deus faz, Deus salva, Deus muda, Deus faz do jeito dele. Deus salva pessoas em apelo, sim. Mas rapaz, eu aceitei Jesus um monte de vezes, hein? Só que Jesus nunca me aceitou, até um dia que ele aceitou. Mas eu fui muito para frente de igreja, fui receber oração, em tudo que é lugar eu fui. Mas não é aí, sabe? Não é um passe de mágica. Às vezes as pessoas são alcançadas nas ruas. Dá um estalo lá e elas falam, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu pego o camarada lá de Leningrado, estava no metrô, um ateu, convicto, e dentro do metrô ele vê uma luz, e cai a ficha dele, dizendo, o que eu estou fazendo na minha vida? E ele sai do metrô e caminha para a luz, e Jesus alcança ele. E daí? Deus é Deus. Deus, Ele não está limitado a quatro paredes. Deus não está limitado a estarmos aqui na igreja para Ele alcançar as pessoas. Glória a Deus, porque Ele alcança vidas aqui também.
Mas se fosse só aqui, olha, seria muito pouco, hein? Eu vejo que Deus, Ele está salvando nos mais remotos lugares desse planeta. Deus está fazendo a sua obra, as ovelhas dele estão sendo alcançadas. Isso é glorioso. Lucas 15, versículos 6 e 7. Ao chegar, com a ovelha nos ombros, ele reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Aí você vai entender isso aqui. Poxa, se há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, então essas 99 justos aqui, que não precisam se arrepender, são pecadores que se arrependeram? Não, são aqueles que se acham, aqueles que não são. Nós vamos seguir. Há regozijo no céu. Por qual razão? Porque pecadores se arrependem. Há alegria no céu tão somente por causa do pecador? Não parece que nós somos importantes? Não parece que nós temos um valor enorme? Não parece que nós somos uma joia rara que Jesus veio buscar? Parece, não parece? Parece que nós estamos podendo. Eu causo alegria no céu, porque eu me arrependo, o céu faz festa por causa de mim. Também, faz parte. Isso faz parte. Mas a alegria é por causa de algo muito mais profundo que isso. Há alegria no céu. Primeiro, porque Deus o Pai se alegra por ver sua obra realizada pelo Filho, executada pelo Espírito Santo, seu Filho sendo honrado e suas ovelhas que ele comprou com o sangue de seu Filho sendo resgatadas. O céu se alegra por ver a obra realizada, por ver aquilo que Deus planejou, sendo realizado, sendo feito. Segundo, porque Deus, o Filho, se alegra por ter cumprido a missão que o Pai lhe deu, porque veio buscar o que se havia perdido, porque deu a vida pelas suas ovelhas, porque vê o está consumado sendo consumado, e por dar prazer ao Pai. A alegria no céu. Olha só, o texto de Isaías 53. Contudo, isso aqui Isaías escreveu mais de 700 anos antes de Jesus nascer. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Está vendo? A gente às vezes olha para a cruz, muitos falam assim: coitadinho de Jesus, não merecia, mas fala como se aquilo ali fosse algo terrível que aconteceu na vida de Jesus e ninguém fez nada por ele, como se não fosse da vontade dele ter feito o que fez. Mas aqui nós vemos que, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Tem uma tradução que fala: Deus agradou moê-lo. Já pensou? Pega 1 quilo de carne lá, põe no moedor e moe aquela carne lá. Foi isso que foi feito com Jesus. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele, Jesus, verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos. Está vendo aqui, aqui não cabe salvação para todos. Justificará quantos? Muitos, não são todos. Esse negócio de salvação universal é furado.
e levará a iniquidade deles. Deles quem? Dos muitos, das ovelhas perdidas. Que texto, hein? Mais de 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías fala isso. Terceiro, por que alegria no céu? Porque Deus, o Espírito Santo, se alegra em ver o Pai e o Filho sendo glorificado, por cumprir sua missão, convencendo o perdido pecador, produzindo nele o milagre do novo nascimento, regenerando-o. Se alegram por isso. Olha só o que diz aqui, Tito 3, versículo 3 ao 7. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Acho que foi o pastor Tamar que usou esse texto, odiando-nos uns aos outros, ou foi parecido. Não, foi o Efésios, que você usou, né? Ah, foi esse mesmo? Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, aqui vamos justificar esse todos aqui. Mas não é aí, está vendo? A Bíblia fala que é com todos, a benignidade com todos, mas Paulo está escrevendo uma carta a Tito para a igreja. Eu digo que todo mundo na Bíblia não é todo mundo. Esses dias entramos no elevador, nós estávamos em 6, aí a mulher, e apertamos tudo o botão número 11, a mulher, todo mundo vai para o 11, então todo mundo era o 6 que estava dentro do elevador? É o caso aqui, não é, ó, não por obras de justiça praticadas por nós, olha só, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Que texto glorioso, hein? Isso aqui, olha só, a obra do Espírito Santo em nós. Isso é glorioso. Quarto, porque os seres celestiais se alegram por ver Deus agindo com misericórdia, amor e graça para com os pecadores, manifestando seus atributos mais gloriosos, demonstrando ainda mais sua perfeição, mais do que em todas as maravilhas da criação, vendo a própria essência de Deus. Porque Deus é perfeito. Os anjos, eles olham e vê a perfeição de Deus nas coisas que foram criadas. Mas aqui os anjos se alegram porque vê algo muito maior, porque vê a própria essência de Deus, na sua misericórdia, no seu amor e na sua graça para com os pecadores. Resumindo, há alegria no céu por causa de tão grande salvação, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. A esse único Deus seja a glória para sempre. Deixa eu ver que horas que é. Dá tempo. Vou entrar aqui só numa questão de falar um pouco sobre a ovelha de Jesus, mas vou ser rápido aqui. Em João 10, mostra um diálogo de Jesus com os judeus. É interessante porque Jesus aqui também, ele está falando com os judeus sobre a ovelha. Jesus chama de ovelhas aqueles que pertencem a Deus. Diz que elas conhecem sua voz e o seguem, e que elas rejeitam os falsos pastores, que vêm para matar, roubar e destruir. Os judeus estavam divididos. Uns diziam que ele estava endemoniado. Outros diziam que um endemoniado não podia abrir os olhos dos cegos. Então, esses judeus reuniram-se ao redor de Jesus e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim,
mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Vocês não creem porque vocês não são ovelha. Então Jesus faz a seguinte declaração: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. João 10, 27 e 29. Que texto! Bíblia. O texto vai dizer que ninguém consegue arrancar das mãos de Jesus. E se conseguir arrancar das mãos de Jesus, ninguém consegue arrancar das mãos do Pai. Está aqui, ó, nas mãos de Jesus. Aí o Pai vem e está aqui, ó. Ah, quero ver escapar. Antes nós estávamos desgarrados. Isaías 53, versículo 6. É interessante, porque às vezes, em forma de alegoria, eu mesmo usei isso aqui já. Eu já uso, e usei e uso ainda, dizendo que uma pessoa inconversa é um lobo. Eu disse que eu era lobo, mas na verdade a ovelha perdida nunca é lobo, é sempre ovelha. Ela está desgarrada, mas ela é ovelha, ela não é lobo. No Salmo 100, diz que foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Outro texto. Rapaz, esses textos aqui começaram a inundar o meu coração e eu lutando contra. Eu confesso para você que eu lutava contra textos assim. Eu tentava arrumar uns 2, 3 para rebater uns textos assim. Mas não tem como fugir das Escrituras. Ou você se dobra, ou você vai ficar crendo de forma errada. A bem da verdade é essa. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida, dá a vida para quem? Pelas ovelhas. Lucas 15, versículos 6 e 7, diz assim, prosseguindo: eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Aí a pergunta é o seguinte: existe alguém que não precisa de arrependimento? Será? Agora, o que existe pessoas que acham que não precisam de arrependimento, existe um monte. Lembra de quem estava escutando essa parábola? 2 grupos. Primeiro, escribas e fariseus. Segundo, publicanos e pecadores. Aqui, publicanos eram os cobradores de impostos. Os camaradas que metiam a mão no dinheiro do povo, os ladrões. Por isso que o povo odiava esses camaradas. Até os pecadores odiavam os publicanos. Como está escrito, olha só, existe alguém que não precisa de arrependimento? Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, versículo 10 e 12. Talvez você possa argumentar o seguinte: Paulo, mas essa questão de 99 justos aqui, não é porque os camaradas já estão salvos? Então por isso que há festa no céu por causa de mais um pecador que se arrepende? Porque os 99 já estão salvos. Mas se você olhar no contexto, não é isso que diz. Porque os fariseus e os escribas, que eram os 99, eles não estavam salvos. Eles estavam criticando Jesus. Eles achavam que eles eram justos, mas eles não eram justos, de fato.
Conclusão: nessa parábola da ovelha perdida, é como se Jesus dissesse aos publicanos e pecadores: ovelha perdida, se arrependam, que eu os resgatarei. Aos escribas e fariseus, 99 que acham que são justos: se vocês não enxergarem a necessidade de arrependimento, não há como salvar vocês, pois vocês são tão pecadores quanto esses publicanos e pecadores. É isso. Eu coloquei que Deus nos abençoe com a sua graça, pois sua graça nos basta. Eu quero orar. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ou fazer alguma colocação, pastor Itamar? Alguém quer perguntar? Aproveito que o pastor Itamar está aqui. Amém? Vamos orar então? Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em primeiro lugar, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos alcançou. Ó Deus, o Senhor não mediu esforços para ir em busca, Deus, das nossas vidas que estavam perdidas longe do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, Deus, porque nós somos pecadores. Reconhecemos que somos pecadores, Pai. Reconhecemos que não há nada em nós que mereça salvação. Nós não nos apoiamos na religião. Nós não nos apoiamos porque somos membros da Igreja Batista Nova Canaã. Nós não confiamos, Pai, nas nossas obras, Senhor. Oh Deus, nós não confiamos em nossa própria justiça, Pai, porque a nossa justiça é trapo de imundície, Senhor, como a Tua palavra mesmo diz. Mas, Senhor, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos na obra realizada na cruz do Calvário. Nós confiamos em um sacrifício único e perfeito, capaz de perdoar os nossos pecados, capaz de nos comprar para Ti, Senhor, porque o Senhor nos comprou naquela cruz. Obrigado, Senhor, a Deus, por ter nos achado sujos e ter, ó Deus, purificado, Deus, os nossos pecados com o sangue de Seu Filho Jesus. Obrigado, Jesus, por ter deixado a glória celestial, ó Jesus, e ter vindo a esse mundo mau, e ter vivido aqui, pisado aqui nesse mundo, por causa de algo que nós cometemos de errado, por causa dos nossos pecados. Ah, Senhor, não tem como descrever a grandeza dessa obra. Ah, Senhor, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração. Ah, Deus, como, Deus, nós somos gratos a tão grande obra redentora, Pai. Como, Senhor, nós nos alegramos em ver, Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, em ver que o Senhor ainda salva pecadores miseráveis, Pai, que o Senhor ainda perdoa pecados. Deus, ajuda-nos a viver na Tua presença, dá-nos, Deus, ó Senhor, a misericórdia, Senhor, que nós precisamos para amar os perdidos. Deus, usa as nossas vidas, Pai, ó Deus, para que nós possamos ser como esse pastor que vai atrás da ovelha perdida, Pai. Usa as nossas vidas, faz o que o Senhor quiser de nós. Afinal, Senhor, o Senhor não nos salvou
para que vivêssemos meros dias, Deus, tendo prazer a nós mesmos, Pai, mas o Senhor nos alcançou, Deus, para que a tua obra seja realizada em nós e por meio de nós. Pai, como igreja, Senhor, levanta a tua igreja, Senhor, Deus, aqui nessa cidade de Umuarama, para que as outras ovelhas tuas que estão aqui sejam alcançadas, Deus, para que haja festa, haja regozijo, haja alegria, Deus, nos céus, e nós também viemos a nos alegrar, Deus, por tão grande salvação, Senhor. Obrigado, Pai, Deus, por não desistir de nós, por continuar a tua obra em nós, por continuar nos moldando, Deus, continuar, Deus, trabalhando em nossas vidas, no nosso interior. Ajuda-nos, Deus, a nos despojar de tudo aquilo, Deus, que impede o teu agir, Deus, de tudo aquilo, Deus, que faz com que não nos aproximemos perto do Senhor. Ajuda-nos, Pai. Leva-nos, Senhor, a cada dia a entender, Senhor, que Tu és um Deus bendito e santo e que merece glória. Senhor, glorifica o Teu nome, Deus, por meio das nossas ações, das nossas reações, Deus, e que a cada dia, Deus, o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que possamos entender, Deus, as maravilhas da Tua palavra. Deus, obrigado porque a Tua palavra é santa, é bendita, Deus, tem transformado as nossas vidas, tem nos lavado, Senhor, Deus, pelo Teu poder. Obrigado, Senhor, por ser Tua ovelha, por sermos ovelhas do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de vida que nós temos. Um dia, Senhor, creio que cessará toda dor, toda lágrima. Nós adormeceremos aqui, Senhor, e acordaremos aí com o Senhor, e viveremos contigo. Senhor, somente ovelhas, nenhum lobo, nenhum inimigo. Que glorioso será. Deus, ajuda-nos, Pai, a viver nessa perspectiva de glória eterna. Ajuda-nos a olhar para a glória como se nós já estivéssemos aí, Pai. Deus, muda o nosso coração, muda a nossa mente, muda o nosso andar, muda, Senhor, transforma o nosso interior, Pai, para que a cada dia possamos estar firmes no Senhor, levando o Senhor a sério, levando o cristianismo a sério, levando a igreja a sério, Deus, para que possamos desfrutar desse relacionamento que é ímpar, que é glorioso, que não tem como, Deus, mensurar. Dinheiro nenhum desse mundo paga, Senhor. A alegria que tem na nossa alma por pertencer ao Senhor. Deus, nós somos ricos, nós temos tanto, Pai. Ajuda-nos a compartilhar com as pessoas, ajuda-nos a dar aquilo que o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos, Pai, Deus, a envolver outras ovelhas com tão maravilhosa palavra, Deus. Obrigado por tudo, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Deus, nós oramos, em nome de Jesus, e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém.